Alô, irmãos, irmãs, Paz seja com todos nós, nesse dia 21, né, de 2022, 21 de fevereiro. Vamos dar graças a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela conservação das nossas vidas, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento, né, irmãos? Pela obediência, pela vigilância, pela proteção, né, irmãos? Nossa proteção contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, né? Nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, né? Isso é o que nós devemos estar vigilantes, né? A nossa vigilância é principalmente contra nós mesmos, né? Contra a vaidade, né? Contra os espíritos malignos. Mas contra nós mesmos é contra a nossa vaidade, a concupiscência, o mau desejo, né? É isso? Jactância, né, irmãos? Que é a mesma coisa que o orgulho, né? Jactar-se, quer dizer, se vangloriar, né? Vangloriar-se por causa disso, daquilo outro, né? Então nós temos que nos vigiar, segundo o que consta na palavra, para que a gente possa ser contado, né? No meio das virgens prudentes. E os nossos desejos são o quê? Nós temos vários desejos, né? Que confrontados com, né? Com a palavra, eles devem ser contidos, né? Tipo que, por exemplo, o Paulo ele diz lá, ó, examinai tudo e retende o bem. Então, quer dizer, ninguém está proibido, né, de examinar o que ele quiser, não é isso? Mas ele tem que reter o bem daquelas coisas. Como é que ele vai reter o bem? Vai reter o bem usando o prumo, né? Usando o esquadro, que é a palavra, né? Porque nós fizemos o quê? Nós fizemos uma confissão de fé no Senhor Jesus e fizemos uma confissão de que nós iríamos seguir os seus passos, os seus caminhos, né? Íamos pertencer à sua congregação, né? Aquela congregação que ia defender a sua palavra, né? Defender o seu sacrifício, defender a redenção, né? Não é isso? Pelo entendimento, né? Pela fala, pela linguagem. E o entendimento dessa palavra pressupõe que a gente deve se esquecer das nossas opiniões particulares, né? Deve jogar fora, né? Opinião particular ou mesmo opinião que seja contrária à palavra, que seja contrária à doutrina. Aquilo que é contrário à doutrina, nós devemos refutar, né? E combater, né? Foi para isso que nós nos inscrevemos. A igreja, ela está inscrita no céu, né? Para exatamente fazermos a vontade do Deus vivo. E não para fazermos a nossa vontade, e muito menos para que Deus faça a nossa vontade, né? E amém, né? E graças a Deus por isso. Então, irmão, continuar aqui, né? Nós estamos falando aqui da escola de Cartago, né? Que foi uma escola catequética, né? Digamos assim. Do passado, poderia ser da igreja. Vamos ver se foi da igreja, né? E uma das pessoas que se destacaram lá foi o Tertuliano, né? O Tertuliano de Cartago. E aí, então, ele escreveu várias coisas. Nós vimos aí que ele foi o primeiro cristão, digamos assim, né?
primeiro filósofo, primeiro sábio da cristandade, ou do cristianismo, né? Que falou aí no trinitarismo, né? Na trindade, né? Nós já vimos isso aqui, né? Ele afirma que a essência de Deus são três pessoas, né? Distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Cada uma agindo segundo os seus atributos, né? E aí, então ele é o pai aí desse trinitarismo. Três pessoas em uma, né? Aí tem o Deus triuno, né? E aí nós vamos ver o que é isso aí mais na frente. Já vimos, né? Nós já sabemos que a última visão, né, do trono, descrita pelo apóstolo João, nós vimos lá exatamente o trono descrito no capítulo 4 e no capítulo 5, né? E tem outras visões, né? Do Isaías e de outros profetas. Bom, então o Tertuliano, ele afirma, né, também, né, que Jesus Cristo tinha duas naturezas, né, a divina e a humana, certo? Isso aí é verdade, né? E ele escreveu contra um tal de Marcião, né, que foi o criador dessa doutrina dele, que tem o nome dele mesmo, que é o marcionismo, né? Essa doutrina do marcionismo, que é uma heresia, né, propõe o quê? Propõe a existência de dois deuses, né? É um do Novo Testamento e o outro do Antigo Testamento. São dois deuses diferentes. Então o marcionismo nada mais foi, né? E nada mais é do que um ramo do gnosticismo, né? Né? O gnosticismo também tinha esse entendimento, né? Então, o Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que ele chamava de demiurgo, né? Era um Deus sanguinário, né? E o Deus do Novo Testamento era um Deus, né, manso, né? Então ele fazia essa diferença aí, e que realmente é algo que não suporta, né, nas Escrituras. E esse Marcião, ele foi bispo numa cidade chamada Sinop, lá em Turquia, né? Então ele participou da administração, né, da igreja, digamos, né, da chamada igreja do século II, né? E ele escreveu um evangelho, né, que é o Evangelho de Marcião, que está no meio dos livros apócrifos, né, porque ele é chamado, né, o Marcião, ele é chamado de o filósofo dos gnósticos. Ele é o filósofo do gnosticismo, além do Filo, né? Aí esse evangelho dele é um evangelho mutilado, né? Ele pegou lá o evangelho de Lucas e mudou o evangelho de Lucas segundo os seus entendimentos aí e as suas crenças, né, contrárias ao que estava escrito, certo? Então lá na escola de Cartago teve aí esse Tertuliano e teve também o Cipriano, né? O Cipriano, ele foi outro líder lá de Cartago, né? Da igreja, né? Certo? É tido como sendo da igreja. E as suas doutrinas foram, resumidamente, o quê? Teve várias doutrinas, né? Vários ensinos dele. Sobre a conduta das virgens no culto, né? Certo? E ele fala sobre os lapsos, né? Os lapsos é o quê? Foram aquelas pessoas, né, que negaram a fé, né? Adoraram os ídolos romanos, né? E aí eles se livraram da morte, né? Aí quando eles se livraram da morte, eles voltaram para a igreja. Então eles são chamados de lapsos, que são os negadores da fé, né? Por parte de cristãos durante a perseguição do imperador Décio, né? Nos anos 250, né? Eles queimaram incensos aos deuses romanos, né?
pelo que ele dizia o quê? Eles não deveriam ser readmitidos na igreja sem a devida penitência. Então nós vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós nesse dia, amém, né?